Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos remotos nessa segunda aula de filosofia. Nós estamos nos adaptando a essa nova modalidade, né? Agora introduzindo os próprios vídeos de filosofia e também de sociologia, as disciplinas que eu sou professor de vocês, para alguns alunos só de filosofia, para outros de filosofia e de sociologia. Então, dando continuidade à aula passada, eu vou continuar falando hoje sobre os pré-socráticos, tá? Quero dar só algumas informações aqui breve para todos que irão assistir, principalmente os alunos de filosofia, pois eu estou com mais turmas nesse sentido, e em especial aos alunos de filosofia do terceiro ano, certo? A partir da semana que vem eu vou organizar com vocês um horário, vou falar com a direção da escola para ver a viabilidade de nós fazermos uma aula online, para que vocês possam estar participando também juntamente comigo, tirando as suas dúvidas. E tendo em vista que os nossos sonhos continuam, né? Eu sei que a maioria deve fazer o Enem esse ano, no próximo ano. Com todas as dificuldades que nós tivemos esse ano, mas é importante que vocês continuem focados naquilo que vocês querem para a vida de vocês. Então, para isso, para tentar dar uma contribuição, já que filosofia, o ano passado, nós tivemos uma grande porcentagem, vamos dizer assim, da prova do Enem, que trouxe questões de filosofia. Foram em torno de 12 questões que quem tinha o conhecimento de filosofia conseguiu responder com tranquilidade. Então, como a rede estadual disponibilizou em 2018 um material Revisa Enem, que a maioria de vocês teve contato e vocês têm, então, para quem tem esse material, vocês vão acompanhar pelo material. Para quem não tem, eu escaneei, é o material do Estado, e eu vou disponibilizar nos grupos para que vocês tenham acesso, certo? Em todo caso, eu vou colocar também assim, como eu estou usando aqui, os slides na tela, para que a gente possa dar um pouco do conteúdo que a gente vai ter aqui, o resumo do conteúdo, e na sequência a gente possa ir respondendo as questões. Se a gente tiver com aula online, talvez dê para a gente responder umas 2 questões ou 3 questões por cada encontro que nós tivermos, né? Se for viável essa alternativa, uma vez que existe muitos relatos de dificuldade por conta da internet das pessoas, certo? Se for fazer gravado como eu estou fazendo agora, certamente eu irei fazer apenas uma questão ou no máximo 2 questões, porque também fica muito pesado o vídeo e aí vocês, quando vão acessar, acabam também não baixando o vídeo e não tendo acesso da mesma maneira. Então vai ficar essa informação aí. E para os outros, todas as turmas do primeiro ao terceiro ano, eu pretendo começar a reutilizar, né, o nosso livro didático. Você também já deve ter recebido, quem estuda lá na Aníbal Moura, principalmente, né, as minhas turmas do Abreu e Lima da noite não receberam, até mesmo que do segundo ano e terceiro ano começaram agora, praticamente, né, os seus estudos. E o do EJA é outra modalidade, é outra forma. Aí pode ser que a gente pode usar também. Até mesmo o EJA 6, diferentemente do que muitos imaginam, né? De fazer uma educação diferenciada, eu acho que no EJA 6 já deve ter talvez a estratégia diferenciada, mas os conteúdos a gente tem que passar. Por quê? Porque a prova do Enem não diferencia entre quem estudou EJA e quem estudou terceiro ano no ensino regular, não. É uma prova só para todo mundo. Então eu acho injusto fazer uma atividade, vamos dizer assim, mais simples, muito café com leite para o pessoal do EJA 6 e colocar um material a nível de Enem para o pessoal do terceiro ano. Uma vez que é provável que muitos também do EJA 6 querem fazer o Enem. Inclusive tem muitas pessoas que estão no EJA 6, mas que na verdade estudaram primeiro e segundo ano normal, né? Então vamos fazer essas atividades dessa maneira, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Aquilo que nós fizemos semana passada, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós paramos exatamente aqui, estudando a questão dos pré-socráticos.
o que eles discutiam, né, quais os problemas que foram colocados, basicamente, e vimos que duas questões foram levantadas, discutidas e trabalhadas por eles naquele momento da história da filosofia. A primeira questão é qual é a origem, a matéria ou o princípio da natureza, ou seja, qual a arqué, o princípio. Essa palavra arqué é a palavra grega para princípio. Qual o princípio fundador de todas as coisas? E qual a autêntica realidade? Qual é a realidade autêntica? Aquilo que nós vemos, que está diante dos nossos olhos, ou aquilo que nós conceituamos, que está em nossa mente? Mas eu falei para vocês, como dica, que basicamente as questões que aparecem, principalmente no Enem, com relação aos pré-socráticos, sempre tendem a ir para o lado dessa questão da pergunta sobre a origem das coisas, certo? A probabilidade de se ligar as questões pré-socráticas à origem das coisas é bem maior do que na segunda alternativa. E aí eu disse a vocês que nós iríamos, na continuidade do nosso estudo, vermos justamente quem são ou quem foram esses pré-socráticos. Obviamente que por conta do tempo vou ter que ser bem sintético aqui, certo? Nós então colocamos esse slide para vocês ainda naquele momento. Colocamos que existiam algumas escolas, entre elas a escola jônica ou milesiana, que são monistas porque estabeleciam apenas um elemento como fundador de todas as coisas, né? Criador de todas as coisas, já falei com vocês isso aí também. E no futuro, um pouco mais adiante, nós vamos ver que existiam também outros filósofos que colocavam mais de um elemento. Por isso que houve essa distinção entre monistas e não monistas, pluralistas, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. O primeiro deles, e o mais conhecido deles, por ser também atribuído a ele, segundo Aristóteles, a fundação do pensamento filosófico, né, é o Tales de Mileto. Então, ele tem. Vamos ler esse slide aqui para nós podermos fazer os comentários. A origem da natureza é um elemento natural e determinado. E qual é para Tales de Mileto esse elemento? A água. Infelizmente, nós não conhecemos os textos de Tales de Mileto, porque provavelmente, como nós estamos vendo aqui do lado aqui, você consegue ver aqui, ó, a data, né? Aproximadamente 624 a 546 a.C., ou seja, século 6 a.C., século 7 a.C. Realmente, a forma de escrita naquele tempo era muito difícil, né? E, de fato, se teve algum elemento escrito por ele, se perdeu com o tempo. Mas as ideias foram retomadas por outras pessoas e Aristóteles escreveu alguma coisa sobre ele. Justamente essa ideia de que tudo era água, né? E as obras de Aristóteles permanecem, foram preservadas. Então nós temos o conhecimento de que Tales existiu e de que as suas ideias eram essas, através de pessoas, de escritores que viveram próximo, mais ou menos, da sua época, né? Como o caso de Aristóteles, um pouco mais, 200 anos depois disso aí. Ele diz então, veja bem aqui no slide, Aristóteles via em Tales o primeiro físico, equivalente a filósofo, né? Essa divisão de ciências como nós temos hoje, né? Filosofia, sociologia, enfim, biologia, essa divisão é recente, do século XIX para cá. Na antiguidade, o sujeito era um monte de coisa ao mesmo tempo. Era filósofo, era matemático, era biólogo, era físico, historiador, enfim. Não existia essa divisão que nós temos hoje. E Tales de Mileto, então, era visto e colocado por Aristóteles como físico, que é equivalente ao primeiro filósofo. Existem várias questões, várias coisas interessantes sobre a vida de Tales. Infelizmente não dá tempo de nós vermos todas hoje aqui, né? Mas quem estuda matemática e gosta de matemática vai lembrar que existe um teorema que leva o nome de Tales de Mileto.
Ele previu em sua época, quase 700 anos antes de Cristo, né? 600 anos antes de Cristo, previu um eclipse solar através dos seus cálculos, para vocês terem ideia da genialidade dele. Né? Há notícias então que Tales algumas vezes vamos dizer, questionado quanto à utilidade da filosofia, já que provavelmente filosofia não servia para nada. E Tales teria mostrado para os seus questionadores que na verdade não era interesse da filosofia servir a alguma coisa, principalmente no objetivo que eles colocaram, que era ganhar dinheiro, né? E ele teria então, só dado a título de exemplo, feito algo que marcou na história, né? Ele previu, pelos seus cálculos que ele fazia, ele previu que haveria naquele ano um inverno muito bom e que haveria grande colheita, já que alguns anos aquela região onde ele morava, Mileto, não havia tido, vamos dizer assim, certa determinada fartura nas suas colheitas. Foi o que Tales fez. Tales alugou todos os celeiros dos fazendeiros da época, certo? No tempo da seca, ele alugou por um ano. Como eles vinham já de um período de alguns anos sem chuva, né, assim, chovendo pouco, tendo as colheitas ruins, eles acharam que aquele seria mais um ano ruim e alugaram a Tales. Mas Tales já sabia que seria bom pela previsão que ele fez dos seus estudos dos astros. E o que acontece veio de fato, se concretizou o pensamento de Tales, a ideia de Tales, e houve de fato uma grande colheita. E então agora Tales sem plantar um pé de árvore, sem plantar uma planta que sequer, um pé de milho, estava com um monte de celeiros alugados e os donos das fazendas sem ter onde botar o seu lucro, né? As suas sementes, porque estavam todos alugados a Tales. E o jeito que teve foi que alugaram a Tales, ou realugar aquilo que era deles. Foram a Tales e pediram para Tales alugar para eles, colocar a sua colheita. E Tales então alugou por um preço altíssimo em relação àquilo que ele tinha alugado. Com isso ele quis mostrar apenas uma coisa, que o filósofo sabe ganhar dinheiro, se assim ele quiser, mas não é do seu interesse, então, essa questão material. Então Tales determinou que tudo era água. Isso é importante porque, como nós vimos na primeira aula, rompe com a tradição que existia, uma tradição firmada na mitologia, que tudo que se criou, se formava, estava ligado necessariamente a uma divindade. Com Tales, cai isso aí. A natureza começa a ser, então, aquilo que dá explicação. E de onde ele tira isso? Ele tira isso da observação que ele faz da natureza. Ora, tudo que existe, Tales diz, é composto por água. Tire a água das plantas, disseque as plantas, tire a água dos corpos, dos animais, do ser humano, e veja o que é que vai sobrar. Sem água, Tales diz, nada sobrevive. Portanto, se é o elemento fundamental da vida, só pode ser ela que constitui tudo o que há. Esse é o pensamento de Tales de Mileto. Mais adiante, nós vamos ver então o outro filósofo que é discípulo de Tales de Mileto, chamado Anaximandro. Discordando do seu mentor, Anaximandro vai dizer, ou disse, né, melhor dizendo, que não podemos definir de fato um elemento único que seja o formador de todas as coisas, certo? Nós temos então em Anaximandro aquilo que ele chamou de apeiron, que é a palavra grega para o infinito, para o ilimitado, para o indefinido. Ou seja, o indeterminado, ele acredita de fato que existe algo que fundou as coisas. Mas esse algo é impossível de se determinar. O ano passado, quando nós demos quando eu dei essa aula lá na turma, nós até fizemos uma correlação, isso aqui, né, com o pensamento teológico que se desenvolveu depois, né, no período medieval, e como que essa ideia de apeiron, de indeterminado,
pode ser reaproveitado no pensamento religioso. Se você olhar com relação, por exemplo, a Deus, a divindade criadora de todas as coisas, o que se pode dizer acerca de Deus? Pouca coisa. Ele é indeterminado, porque nós não conhecemos ele na sua totalidade. Nós sabemos alguns dos seus atos, sabemos algumas das suas manifestações, mas quem ele é, de fato, nós não conhecemos. Essa ideia de apeiron, de indeterminado, de um ser que cria, de uma coisa que cria todas as coisas, mas que nós não conhecemos profundamente, a ponto de poder determiná-lo, e já estava presente, então, nesse filósofo chamado Anaximandro, certo? Indo um pouco mais adiante, porque senão nós não teremos tempo suficiente. Vamos ver o próximo filósofo, que é discípulo de Anaximandro, mas diferentemente do seu mentor, ele acredita que é possível sim determinar um elemento que possa constituir todas as coisas. E aí ele está, de certa maneira, alinhado com o pensamento de Tales de Mileto, nesse sentido de se determinar alguma coisa que possa ser a fundadora da natureza, a fundadora de todos os elementos, a fundadora do cosmos, a fundadora de tudo o que há. A arqué, então, de Anaxímenes, é o ar. É o ar. Certo? E aqui nós temos uma passagem que nós vamos ler. O ar é divino e gera divindades. A partir de si é a nossa alma e o que mantém nossos corpos unidos. A terra é plana e passa no ar, ou passeia no ar. E os demais corpos celestes giram em torno dela. Né? Aqui nós temos, está aqui sendo questionado, temos uma ideia aqui de um geocentrismo, que obviamente na ciência moderna nós sabemos que não existe mais isso aqui. Né? A Terra não é o centro do universo. Mas ele já averiguava. É importante esse pensamento. E o princípio que Anaxímenes usa é o da observação também, como foi Tales. Qual o princípio que Tales usou? Olha, tudo está cheio de água. Anaxímenes vai dizer, mas só que se não tiver água, mas não tiver o ar, também as coisas irão todas perecer. O ar é a alma, ou seja, é aquilo que dá ânimo. Né? Por isso que essa expressão aqui, o ar é divino e gera divindades a partir de si. Porque em Anaxímenes, sendo mais fiel à citação dele nesse trecho, todas as coisas estão cheias de divindades. Certo? Então, nós começamos a ver aí nessa ideia dos filósofos pré-socráticos uma coisa muito importante também, que eu quero chamar a atenção de vocês. Não existe na filosofia um dogmatismo. Não existe na filosofia uma verdade absoluta. Não existe na filosofia algo que esteja totalmente acabado e determinado, ou um pensamento pronto. Não. Percebem? Tales, depois na sequência vem Anaximandro, que é discípulo de Tales, e Anaxímenes, que é discípulo de Anaximandro. Mas percebam que os pensamentos divergem entre si. Embora eles estejam buscando a resposta para uma mesma coisa. E qual é essa coisa? É qual o elemento, qual o arqué que dá fundamento para todas as coisas que há. Então, pessoal, percebam isso e nós continuaremos a nossa aula na sequência das semanas que ainda nos restam, que nós não sabemos quantas são dessa pandemia, tá bom? Mas nós vamos continuar nessa pegada, nos adaptando, claro, tem toda dificuldade, às vezes até atrapalha um pouco aqui na questão da leitura, por conta desse monte de luz que fica aqui no meu rosto, mas é assim mesmo, a gente tá tudo adaptado aqui para a gente poder trazer um pouco de conteúdo para vocês. Eu espero apenas que vocês deem um retorno para a gente, porque ainda tem um índice muito baixo de pessoas que estão dando retorno, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Um abraço a todos e a gente continua na próxima aula, ainda vendo pelo menos dois dos principais pré-socráticos, que nós não podemos passar por eles sem vê-los, que são
Heráclito e Parmênides. Um abraço a todos.